Ministro, por favor. Vou chamar o Moisés também, que é o nosso presidente do conselho. Ministro Augusto Nardes é formado em administração pela FISA-Fundames, pós-graduado e mestrado em Genebra, em Estratégia do Desenvolvimento, egresso do Parlamento Brasileiro, presidiu o Tribunal de Contas da União no biênio 2013-2014, oportunidade em que implementou, entre outros conceitos, a especialização das unidades técnicas e as auditorias coordenadas. Presidiu a OLACEFS, na primeira vez em que o Brasil exerceu a presidência da organização criada há mais de 50 anos, para congregar as entidades de fiscalização superior da América Latina e do Caribe. É atual presidente do Comitê de Criação de Capacidades da OLACEFS. Fundador da rede Governança Brasil, que consiste em um fórum colaborativo, voluntário e qualificado tecnicamente, que trabalha de forma conjunta para disseminar as boas práticas de governança pública. Ministro Augusto Nardes, seja bem-vindo à ABETrans. Obrigado. Satisfação estar de volta. Essa semana eu já tinha estado aqui e tivemos ontem a posse do novo presidente do Constitucional e hoje, coincidentemente, a convite aqui do Médici, o Flávio fez um contato conosco lá no gabinete. É uma coincidência muito boa, porque hoje meu filho, que mora aqui, está de aniversário. Eu aproveitei para aceitar o convite e poder dar um abraço nele, já que ele está morando aqui em São Paulo. Sou gaúcho, sou lá da fronteira com a Argentina, me criei nas Missões, uma região que pertencia à Espanha. Nós se transformamos brasileiros ao longo do tempo, até porque muitos paulistas foram indo aos poucos para lá. Minha família, na verdade, saiu de São Paulo em 1840, de Itapetininga, e acabaram migrando desses anos em que o antepassado meu fundou o Bauru, e depois eram tropeiros. Você sabe quem é tropeiro? Quem toca o gado, quem tropeia, faz as tropeadas, e isso foi a base fundamental das missões, de toda aquela região das missões se transformar num grande polo que foi organizado na época ainda do processo de desenvolvimento do Brasil, Tratado de Madrid, 1650, até tem um pouco a ver com trânsito, viu? Tem tudo a ver com trânsito. Naquela época, as mulas eram fundamentais para transportar. Sem as mulas não tinha condições de se transportar e buscar ouro, diamante nas terras de Minas Gerais e nas terras de São Paulo. Entre 1630 e 1650, as missões, que era uma civilização que foi conquistada pelos jesuítas espanhóis e transformaram aquela região num poder muito forte, era maior que São Paulo, entre 1630 e 1650, quando foi feito o Tratado de Madrid, que dividiram o Brasil. São Paulo era o grande poder na época, estava concentrado aqui, e aí começou entre 1750 até 1840 um processo de ocupação do espaço, que hoje é o Rio Grande do Sul, por parte dos paulistas, por parte dos portugueses que estavam chegando aqui, depois chegaram os italianos em 1873, antes de chegar os alemães, e aí foi toda uma estratégia montada pelo Império Português, através de Dom João VI, para ocupar o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Brasil ia até Laguna, até Santa Catarina. E a minha família saiu da Itapetininga, foram para lá e eram tropeiros, e eu, por uma coincidência, eu voltei, depois de 6 mandatos de deputado, para próximo de Minas Gerais, onde chegou meu primeiro antepassado, em 1702, que fundou Caeté, que fica ao lado de BH. Não sei se alguém conhece Caeté. Mas eu falo um pouco de tropeirismo, porque tem tudo a ver com transporte, tem tudo a ver com o trabalho que os senhores fazem. Certamente para vir de lá, tropeando 1000 cabeças ou 2000 cabeças, ou trazendo
charque, que foi o grande produto de enriquecimento de Sorocaba, lá chamada, lá se chama charque, carne seca, enfim, que veio esse costume lá dos países europeus e que nos montaram toda essa história de tramitação entre São Paulo, Sorocaba, Itapetininga e toda essa região da Grande São Paulo. E aí surgiu toda essa força econômica de São Paulo. Bem, evoluímos, eu conto essa história inicial para me apresentar para os senhores. Eu sou, portanto, ministro já há 20 anos do Tribunal de Contas, é uma eleição, não é fácil. Quem elege é o Congresso Nacional, são 513 deputados que votam e 81 senadores. Eu tive vários mandatos e acabei sendo eleito lá em 94, a primeira eleição para deputado federal, 86 para deputado estadual. E aí fui reencontrando um pouco minhas origens, porque quando eu era muito garoto, lá, você é mais ou menos da mesma cor que eu, Moisés, o pessoal fazia um bullying comigo, meus irmãos. Minha mãe é de origem alemã, mas eu tenho sangue indígena também, que é ou sangue um pouco afro. E daí eles faziam um bullying: você não é filho da mãe, você é filho do domador lá do campo. Aí meus irmãos faziam um bullying comigo. Aí quando eu fui entrar na política com 19 para 20 anos, fui eleito vereador, eu queria saber as minhas origens. Aí comecei a pesquisar e que eu descobri que meu bisavô, Damaso Bernardes, tinha migrado de São Paulo para lá. E aí fui atrás do avô e comecei. Então foi o bullying que fizeram comigo e essa questão fantástica que nós temos, essa mistura, esse caldeirão de raça que somos nós brasileiros, com raças de todas as partes, que aqui vivem em paz, conseguimos conviver, judeus e árabes, sem um problema maior. E, portanto, eu me interessei por esse tema e hoje eu percorro o Brasil em cima de um tema para tentar organizar a nação. Talvez seja a questão mais importante para o país. E acabei de falar com o Michel Temer. Tempo atrás, lá, antes de ele assumir, eu comuniquei: te prepare que tu vai ser presidente. Fui eu que dei a notícia para ele. Eu descobri as pedaladas. O que são as pedaladas? As pedaladas são usar dinheiro, e a nossa função é fiscalizar, sem autorização do Congresso. A base da nação, a democracia, se fortalece com o Congresso, 503 deputados e 81 senadores. E aí nós começamos a trabalhar. Quando o Michel Temer chegou, tem que importar a governança. Depois de 50 anos de vida pública, 40 anos de vida pública, eu tinha 10 anos atrás, se não implantar a governança, o país não tem futuro. Aí eu vou chegar num assunto que interessa a vocês, que é a questão da Enel, o apagão que prejudicou todos os senhores. Eu sou relator do apagão, vou falar sobre isso. Mas antes eu quero contar um pouco da história da governança. E sem governança nós não temos como fazer investimento em perspectiva de nação. Porque se não tem um projeto bem montado, se não tem regras de governança, Médici, que é... A governança são 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Direcionar, avaliar e monitorar. Os senhores são empresários, são líderes. O líder direciona, mas ele tem que estar capacitado para avaliar e monitorar todas as atividades da sua empresa. Assim também o Estado, o município e a União. Se ele direciona sem uma boa preparação estratégica, ele pode quebrar a sua empresa, ou quebrar o Estado, ou quebrar o país. Eu me preocupo em não deixar quebrar o país. Por isso que eu fui o relator das pedaladas da Dilma. Alertei ela 2 anos antes. O presidente vai quebrar o país, o senhor não pode pegar dinheiro dos fundos de previdência e pagar Bolsa Família. Ela fez em 14 isso. Eu alertei ela, eu lidava bem com a Dilma. O marido dela foi meu colega, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Alertei ela, como estou alertando agora o presidente Lula. Eu sou relator do pé de meia. Vocês vão ouvir falar muito do pé de meia. O presidente está usando dinheiro sem autorização do Congresso, dinheiro público, e botando no fundo privado. Isso é crime de responsabilidade fiscal, porque esse dinheiro pertence a todos os senhores. 150 dias cada um de nós trabalhamos só para pagar o governo, Estado, município e União. 150 dias. De todos que estão sentados aqui, nós pagamos para manter a estrutura do Estado brasileiro. E se não tem boa governança, o dinheiro que vocês têm descontado automaticamente das suas empresas vai para o ralo, por falta de governança. Como nós podemos perder, como perdemos no apagão, exatamente por falta de governança. Porque a Enel
faturou, montou seu negócio e não fez a política preventiva necessária. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre governança. Tem um passador aqui para poder passar. Dá licença, Moisés, posso passar por aqui? Então, eu estive falando com a Flávia, ela está me contando da atividade dos senhores Abitrans. 25 anos hoje, né? Ou estão fazendo essa semana? 25 anos esse ano, ministro. 25 anos. Eu presidia todos os tribunais da América Latina, que foi fundada há 50 anos atrás, se chama OLACEFS. OLACEFS, Organização Latino-Americana, para tentar organizar a América Latina. Nós estamos muito desorganizados. Sim. Eu morei na Europa há 5 anos e fiquei um período lá e aprendi muito. Em Genebra, eu trabalhei lá nas Nações Unidas. Nos anos 80, eles começaram um processo de integrar a comunidade europeia que nós ainda não fazemos. Falta estratégia em relação à questão de transporte também entre o Brasil, a América Latina, a Argentina, o Uruguai. O continente não tem uma estratégia que possa dar condições de a gente desenvolver de forma estável a economia de nossos países, por falta de organização e de liderança do Brasil, especialmente. O país não tem feito um trabalho estratégico para nós ocupar a liderança como os americanos fizeram com o México e como os europeus fizeram. Então, isso também demonstra a falta de governança. Por isso que eu escolhi o tema da governança. Eu estava conversando agora longamente com o Michel Temer, ficamos 1 hora conversando sobre o futuro do país, para onde vai o país, como é que está a situação do país. E antes de eu fazer a exposição técnica, eu vou dizer para vocês que a situação hoje é muito grave. Nós estamos com 430 bilhões de déficit na Previdência. A minha preocupação é que o país não vá para o mesmo caminho que aconteceu lá atrás em relação à situação do governo da presidente Dilma, que não nos ouviu, não dialogou de forma adequada, e nós somos com uma situação dramática de uma queda do PIB de praticamente 8% em 3 anos. Em 15, 16, 17. Aí chegou o Michel. Até quando hoje eu recordei. Eles, Nardes, eu me lembro quando você me disse, prepare que vai ser o presidente, porque a situação está indo para o caos. Quem se lembra? 15, 16, 17. Esperamos que agora não aconteça. Por isso que eu já estou conversando com o governo, alertando os erros, porque a minha missão como ministro do TCU é não deixar quebrar o país. Não deixar quebrar o país. Então a estratégia é tentar alertar os governantes. Eu sou independente, eu não dependo de governo. Eu fui eleito ministro do Tribunal de Contas da União. Somos 9, ontem foi eleito o atual presidente que tomou posse ontem, Vital do Rego. Nós somos eleitos pelo Congresso Nacional. Então o Tribunal de Contas tem que exercer a sua missão, que é preservar a nação e dar estabilidade econômica. E tem que, para isso acontecer, Moisés, nós temos que estabelecer governança. Eu não vejo o futuro da nação sem governança. Como você vai montar uma estratégia se não tem governança? Então, eu estava falando do que é a governança. É direcionar, avaliar e monitorar. E tem uma série de ferramentas da governança. Eu me convenci, depois que eu morei esse período na Suíça e depois que eu morei um período no Japão. Trabalhei um período lá na Suíça e depois fiz um curso pela JAPA, International Cooperation, no Japão. E eu estou trabalhando até anos para implantar a governança, quando eu assumi a presidência do tribunal. Eu vou contar um projeto que eu penso que podemos estabelecer para a nação, e que para os senhores é muito importante, porque os senhores investem no seu negócio e tem que ter estabilidade. Eu escrevi 3 livros, Governança, o Público Desafio do Brasil, primeiro livro, fazer uma avaliação de toda a nação, fazer uma auditoria de como é que estava o país. Isso eu comecei em 14, 12, 13, 14. Centro de governo, que sem centro de governo não se prioriza os temas centrais. E aqui o que está acontecendo, o que aconteceu em São Paulo, falta centro de governo. Como falei isso para o Nunes, na segunda-feira fizemos uma reunião com todos os prefeitos da Grande São Paulo. Eu sou relator do apagão e estou começando a fazer um diagnóstico da situação, por isso que é muito importante conversar com os senhores, eu quero ouvi-los também depois, para que a gente possa ajudar e orientar de como podemos montar uma estratégia de uma boa governança para evitar essas situações dramáticas que vocês viveram há pouco tempo atrás. O segundo livro, da governança à esperança. Então, nós montamos um projeto para a nação.
em cima do artigo 71 da Constituição Federal, que estabelece que cabe ao Tribunal de Contas da União fazer a avaliação, fazer o monitoramento e fazer as auditorias para poder ter noção do que vai acontecer. Não tem outra forma de você poder tomar uma decisão se você não faz uma auditoria antes para poder saber aonde estão acontecendo os erros. Isso, nós temos 1.500 auditores no Tribunal de Contas da União, todos concursados. Para entrar no tribunal é difícil, 400 candidatos para uma vaga, salário inicial de R$25 mil. E nós somos os peritos da nação. O Tribunal de Contas faz a peritagem de tudo que acontece. Todas as concessões de aeroportos, de ferrovias, rodovias, tudo que acontece no país de concessão passa por nós. E nós temos que avançar em algumas áreas estratégicas. A nação não está organizada de forma adequada. Eu me preocupo muito com o trabalho que os senhores fazem, porque a governança da infraestrutura, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é uma das lacunas muito fortes que nós temos no país. Falta de governança da infraestrutura. E isso afeta o trabalho de vocês. Estrategicamente, nós não estamos organizados. São Paulo é um pouco diferenciado em relação ao resto do Brasil. Mas o conjunto do Brasil, nós temos problema. Então, aqui está o Estado brasileiro, a sociedade lá em cima, toda a estrutura até chegar à gestão tática, dirigente, gestão operacional. E a governança, nós não somos governantes, nós orientamos os governantes. Quem toma a decisão é o governador, o prefeito, o presidente da República, está ao lado, mas nós influenciamos porque a gente pode penalizar, a gente pode afastar gestor, a gente pode multar prefeito, multar ministro, podemos afastar o presidente da República, como foi o meu caso, que eu fiz o relatório pela primeira vez em 132 anos do Tribunal, o relatório do Tribunal de Contas da União afastou a presidenta da República, porque ela utilizou o dinheiro de forma inadequada, ilegalmente, que pertence a todos os brasileiros. Só para vocês entenderem a função da governança. O TCU, então, faz parte da governança e como nós estabelecemos uma política de governança, porque eu senti que o Brasil não tinha política de governança e vi que esse tema é tema central. Se não tem uma boa gestão, não entrega resultados. Se não tem uma boa governança, não entrega resultados, seja no município, no Estado ou na União. E como estabelecer essa política? Estou mostrando um leme, porque a palavra grega governama vem daí a governança, e como chegamos à edição de uma política de governança no país. Eu me preocupo muito o futuro do país, o futuro da nação, e como eu respiro e vivo o dia a dia no Brasil, passa tudo por TCU. Nós temos lá um funil dos pepinos da República, de todas as concessões federais, de aeroportos, rodovias, ferrovias. Eu que relatei a Malha Paulista, que liberou com a prorrogação da Malha Paulista, ligando os dois, Mato Grosso com São Paulo, foram 4,8 bilhões que a RUM teve que pagar para poder ter essa concessão. Agora nós temos que fiscalizar para que ela aconteça de forma adequada. Então, a gente tem que avaliar para onde vai a governança da infraestrutura. Médici, a minha preocupação é essa. Eu fiz um movimento, há poucos dias chamei o ministro dos Transportes. Nós estamos indo para uma situação, se nós não melhorar a governança da infraestrutura, nós podemos entrar em colapso em 28, ou 29, ou 30. Especialmente se não melhorar ferrovias, rodovias. Hoje nós estamos com uma estrutura ainda muito tímida comparada aos países mais ouvidos. Vou mostrar isso para os senhores. Mas antes disso, eu pensei, e estamos fazendo uma auditoria em nível internacional. Nós assumimos agora a presidência do Sistema Mundial do Controle, um trabalho que eu comecei a articular quando eu presidi os países da América Latina, o LACEFS, Ação Latino-Americana e Caribe, e começamos a fazer uma auditoria coordenada. O que é auditoria coordenada? Você monta uma metodologia, estabelece padrões de governança e espalha para um estado, para um país ou para um município. Aí você passa a ter transversalidade. E nós não temos transversalidade. O que acontece na União não acontece da mesma forma no município, no estado, na União. Quem tem
Empresa sabe que tem que ter um padrão de desempenho da sua empresa. Como montar isso no Estado brasileiro? Se não tem uma boa governança de pessoas, se não tem uma boa governança de TI, se não tem uma boa governança. Então, é importante montar isso. Então, a gente começou um trabalho para implantar a governança. Aqui agora não funcionou. Aí está o projeto para o país. A responsabilidade fiscal é fundamental, que agora o governo atual pressionou para ficar sem teto e aí nós já estamos com um déficit gigantesco. Hoje nós estamos gastando 50% do país em previdência. 50% de tudo que nós arrecadamos no país vai para a previdência. O Rio Grande do Sul quebrou, eu estive agora no Rio Grande do Norte, a semana passada, fazendo uma palestra, o Rio Grande do Norte quebrou, porque gastaram demais e não fica dinheiro para investimento. Porque não tem boa governança, não tem um bom controle, consequência disso, todo mundo vai gastando, como está acontecendo atualmente, o país fica sem dinheiro para poder fazer investimento. Então tem que ter responsabilidade fiscal, educação, pesquisa, inovação, infraestrutura, governança, inclusão social e regional, racionalização do gasto público. Mas sem uma boa governança que permeia tudo isso para entregar um bom desenvolvimento e uma capacidade de competitividade, você não entrega resultado para a sociedade. Vamos enxergar o Brasil como um todo. Se nós tivéssemos boa governança, nós não teríamos, há pouco tempo fizemos um levantamento, fizemos outro levantamento, 14 mil obras inacabadas, agora nós estamos em 11 mil obras inacabadas. O dinheiro dos senhores. Começa uma obra, não tem uma boa estratégia, não tem um bom planejamento, não tem um bom monitoramento, não entrega a obra e o dinheiro fica lá em obras inacabadas, e esse dinheiro são de todos os brasileiros. Então, melhorar a governança. Por isso que eu montei esse projeto, em 13 e 14, quando eu presidi o tribunal, e criar indicadores, articulação para aprovação do decreto. Foi isso que eu falei agora com o Michel Temer. Convenci ele que nós tínhamos que fazer um projeto para a nação. Fiz uma visita depois que ele assumiu a presidência, depois de todos aqueles fatos que os senhores têm conhecimento do que aconteceu. Milhões de pessoas foram às ruas para pedir a saída da Ju. Veio o Michel, votou ótimo, conversei muito com o Michel Temer. Tive várias reuniões com toda a equipe dele, com o Meirelles, com todo o time dele, e aí conseguimos implantar um pouco de governança lá em 2017. Está aqui o decreto que foi feito. Eu elaborei, apresentei para ele, e ele topou e conseguimos começar o projeto. Mas eu fui buscar as melhores práticas do mundo. Fui buscar as melhores práticas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa e da Austrália. E aí fizemos troca de boas práticas. A governança é troca de boas práticas. É como ter uma boa empresa que você vê que está dando certo, você vai lá e procura fazer da mesma forma. Governança é isso. É trocar boas práticas para poder viabilizar a entrega de resultado para a sociedade. E aí eu fiz, lá na época que eu presidi, uns 10 passos para a boa governança, referencial básico de governança, referencial para políticas públicas, referencial para centro de governo, porque sem centro de governo eu não vejo perspectiva do país. O que aconteceu com o Lula essa semana? A cabeça dele está sendo avaliada e ele é a cabeça do Brasil hoje. Se não tem um bom centro de governo, depende de como ele pensa, o país vai para um lado, vai para o outro. Então você tem que ter um bom centro de governo, independente do presidente. O presidente poder escolher e bem assessorar. Aí na Casa Civil, o planejamento estratégico da Casa Civil, o planejamento do Ministério da Fazenda, tudo isso concentra muito no presidente. A Dilma perdeu o poder porque não tinha centro de governo, não via as pessoas. Eu tentei ajudar ela várias vezes. Como também tentei ajudar várias vezes o Bolsonaro. Então, o centro de governo é muito importante. E gestão de riscos é muito importante. Sem uma boa gestão de risco, você toma decisões erradas. E certamente a Inela errou aqui porque não tinha uma boa gestão de risco. E eu constatei que São Paulo e a Grande São Paulo não tem gestão de risco. Na reunião que fiz segunda-feira com os prefeitos. Aí você fica a mercê de uma empresa que tem uma concessão da União e a consequência, se essa empresa não é fiscalizada pela ANEEL de forma correta, ela é a Agência Nacional que cuida da energia elétrica, afeta o negócio dos senhores. Fica 5, 6 dias sem luz, afeta todo mundo, afeta os hotéis, afeta o comércio. 1,6 bilhões foi o prejuízo aqui. Então lá atrás eu fiz a primeira auditoria. Falta de coordenação, não há gestão de risco, planejamento eficiente e resistente,
falta integração, a educação e a saúde e a segurança do meio ambiente não funcionam. Especialmente a saúde. Nós tínhamos mais gente morta onde tinha menos governança, que foi na região norte do Brasil. Então, lá atrás, antes disso acontecer, eu fiz algumas palestras no Ministério da Saúde. Mas convencer o ministro que tem que implantar a governança e aceitar regras depende de diálogo, de conversa, porque os ministros, como ele é ministro, acham na autoridade, na arrogância de tomar as decisões sem fazer as coisas de forma correta, sem uma boa governança. O conjunto disso não entrega bom resultado para a sociedade. Então, isso é muito importante. E lá atrás eu fiz esse levantamento em 14, como fosse um semáforo, os senhores trabalham com essa área, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. De todo o dinheiro que nós pagamos de impostos, se tu vais verificar a liderança, o papel do líder, da estratégia e do controle, as pessoas não sabem o que é liderança e estratégia. Isso é um resultado de 8.500 instituições que a gente fez o levantamento. Ainda foi no governo da Dilma, eu fui lá e falei com o Mercadante, que hoje é o presidente do BNDES. Vamos fazer o levantamento da nação. Estou com as perguntas preparadas, busquei as melhores práticas do mundo, eu quero implantar no Brasil. Vocês têm que me ajudar a implantar, senão o país não tem futuro. O Mercadante concordou. E aí começamos. Em 14 isso. E aí montamos esse projeto aqui, para ver a situação. Foram feitas as respostas. De tudo que nós pagamos de impostos dos estados, município e União, só integra 14% aprimorado. 14%. Ou seja, de todo o dinheiro que todo mundo paga de imposto. Isso em 14. É essa a evolução que eu quero mostrar para os senhores. No Estado, 15% entrega, como fosse um semáforo. Como você vai passar o semáforo, a possibilidade de entregar alguma coisa eficiente, de não ter um problema, 15% no Estado, 26% na União. Esse é o retrato de 14. Aí eu fiz um levantamento sobre o centro de governo. Fraca coordenação, aqui eu estou verificando que nós temos que melhorar a governança, é isso que eu quero montar agora aqui, quero fazer mais 3 reuniões, fizemos a primeira reunião segunda-feira, o TCM, fragmentação de ciclo de políticas públicas, falta de integração entre o orçamento e os diversos planos de governo, isso eu estou falando mais governo federal. Capacidade limitada de planos estratégicos, falta de priorização coerente dos objetivos governamentais, ausência sólida de estrutura e a apuração do resultado, a ausência de uma política de monitoramento, de uma cultura de avaliação dos resultados. Os senhores das suas empresas, se os senhores montar um projeto mal, vocês vão ter um prejuízo, vão perder o investimento e quebra a empresa. Agora, o Estado, como ele aumenta os impostos para resolver os assuntos e a incompetência do Estado. Fica mais fácil, né? Aumentar os impostos. Eu sou contra aumentar impostos. Você tem que diminuir imposto e organizar melhor o Estado brasileiro. Então, eu fiz um acordo, já orientando a Casa Civil da Presidência, para que a gente possa ter uma política de governança pública no país. Um acordo. O que é um acordo? É uma decisão do tribunal que manda para toda a administração pública para cumprir isso. Aí está o Michel, o Meirelles, o Wagner Rosário, que agora é o responsável pelo controle aqui do Tarcísio, o Padilha, que já se foi, o Raimundo Carreiro, que era o presidente, hoje é embaixador lá em Portugal. Isso foram em 2017, eu já não era mais o presidente. Eu fiz toda essa estratégia montada em 2013 e 2014, para os senhores entenderem o projeto da governança. Começamos o projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara e falta aprovar no Senado. Queria ver se conseguir aprovar no Senado a lei definitiva de governança no país, para ter condições de pensar no planejamento estratégico. O IGG foi criado, que é um indicador geral de governança, aí começa, em cima do tripé governança, indicadores, auditorias coordenadas, especialização, o tribunal olhar o todo e mostrar para os governantes onde estão os erros. Ou seja, para a gente aperfeiçoar a nação, Médici, a gente aperfeiçoando a nação, nós vamos ter capacidade de passar o quê? A busca da excelência. E passar confiança. Os investimentos acontecem. Se a nação não tem investimento e não acontece os investimentos, é por falta de confiança. Porque tem muita desvio, muita fraude, muita corrupção, o país não recebe investimentos.
Foi o que aconteceu lá em 2017, quando prenderam o Michel Temer, sem base nenhuma. 600 milhões foram embora em uma semana. Todos os investimentos foram embora. Por irresponsabilidade do Ministério Público na época. O Jadot que queria ser candidato a presidente da República. Agora botaram um cara equilibrado, Aras, e agora eu acho que o atual Gonet também é um cara muito equilibrado. O Ministério Público é que faz as denúncias, só para vocês entenderem como é que funciona. As denúncias são feitas pelo Ministério Público. E quem toma as decisões, na questões maiores, é o Supremo. Mas quem tem que ser feita uma denúncia, uma investigação pela polícia, para depois fazer. E não podia ser feito. O Michel foi preso na rua. Um espetáculo, talvez um tipo de vingança, porque ele acabou sendo o presidente do lugar da Dilma. É um jogo político que boa parte da população não consegue compreender toda essa estrutura para poder entender. Então eu fiz lá atrás os indicadores de governança, já mostrei ali para os senhores, aí resolvemos aprofundar em relação à governança. O que está vermelho é inicial, é a liderança exercer seu papel, a capacidade de controle e os índices de integridade, de sustentabilidade ambiental e social. E aí entra todo um processo de análise que tem que ser feito do conjunto do Estado brasileiro. E eu fiz esse levantamento no nosso time lá do tribunal, montamos isso e agora lançamos uma auditoria sobre a questão climática. Aí nós estamos chegando no assunto que interessa São Paulo. Como fazer uma avaliação climática, como cuidar do clima para que a gente possa ter uma estratégia até para o futuro da infraestrutura no país, ou nos países, ou nos municípios, ou nos estados. Aí vocês estão vendo que aonde está verde está mais aprimorado. E aí a gente pode ver que a liderança, o líder sabia o que tem que fazer. Agora foram eleitos prefeitos, sabe que ele sabe o que tem que fazer? Então, eu vou mostrar mais na frente, a gente criou os 10 passos de como o prefeito tem que fazer para organizar o município. Que os senhores votam, escolhem o cidadão, às vezes o cara é uma pessoa bem intencionada, não tem conhecimento de estratégia, de governança, de administração, não conhece as ferramentas. E aí vai tocando conforme a burocracia está lá pré-estabelecida. Se ele não tem bom conhecimento, quem comanda são os funcionários que têm os seus interesses. E assim o país vai na base da desorganização, pela incapacidade organizacional. Aqui nós estamos começando a mostrar que há uma evolução. Estamos passando a ter mais verde, que é aprimorado, e mais amarelo, que é intermediário, que o vermelho, que é inicial. Só para ter uma noção do conjunto da nação. Aqui mostra também a situação, aí avaliando já outros itens. Aí começa a entrar os assuntos que interessam a vocês tecnicamente, que é, por exemplo, a gestão de TI, a gestão de contratos, a gestão de pessoas e como funciona toda essa estrutura, essa burocracia do Estado brasileiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feitas as licitações com a nova lei, que é a 14.133, que eu fui o que regulamentei no Brasil, que é a lei das licitações. Então, para isso acontecer, nós melhoramos o TCU para estabelecer uma lógica de melhoria e ficar cobrando eficiência e eficácia o tempo todo. E assim as unidades do TCU começam a avaliar toda a administração pública para que vocês possam acompanhar a estrutura do Estado. E aí nós montamos esse projeto juntamente com a nossa equipe, buscando as melhores práticas do mundo para que a gente possa ter uma lógica, uma melhoria permanente da administração pública. E o TCU passa a coordenar, orientar, mas a decisão sempre será do governante. Aqui nós mostramos o índice de governança sustentabilidade ambiental, que é o grande problema do planeta hoje. Em 56% da organização, a liderança não monitora adequadamente o desempenho da gestão e da sustentabilidade ambiental. Para onde vai o planeta? Se não tem uma boa política de desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Como fazer o desenvolvimento sustentável no município ou no campo? Tudo isso a gente pode avaliar. E nós começamos a avaliar. E aí nós mostramos toda a situação. É complexo um pouco isso, mas depois que você começa a trabalhar e começa a aprofundar, você vê que é possível fazer. Aí envolve a gestão
de logística sustentável, inclusive toda a questão de energia elétrica. Isso afetou aqui também, em São Paulo, afeta as grandes cidades. Se você não tem um bom controle disso, cria problemas. E as enchentes, e aí a questão estratégica também, aonde fazer a política habitacional, avaliar estrategicamente quais as regiões que é possível, quais que não é possível, porque você faz um investimento baseado numa autorização que a prefeitura dá, e se a prefeitura não tem uma boa governança, te deixa fazer a casa numa área muito úmida, depois tu perde tudo, como muitas pessoas já perderam a sua casa lá no Rio Grande do Sul também aconteceu isso, porque o município não teve a liderança, não teve a estratégia de deixar construir num lugar inadequado, ou deixa as pessoas invadir de forma inadequada em lugares que não podia, depois a pessoa perde a casa, perde os móveis, perde tudo, como aconteceu aqui em São Paulo muitas vezes, como acontece no Rio Grande do Sul. Então tem que ter uma política ambiental. Então, entendendo o processo, como é importante a gente ter condições de avaliar a política da gestão da sustentabilidade. Então nós estamos já fazendo isso no Brasil, para termos índices e indicadores de governança para poder estabelecer. E aí chega a nova lei de licitações que eu acabo de falar, a 14.133, que eu fui o regulamentador desta lei, que foi aprovada no Congresso Nacional, e cabe ao TCU fiscalizar isso, todas as licitações, e certamente vocês devem ter participação disso para poder trabalhar no município. Aí tem o artigo 11 da lei 14.133, que estabelece que agora tem que ter governança. Tem que ter governança no município, no estado, na União, para fazer as compras ou para fazer a licitação, para evitar o que está acontecendo com os medicamentos, agora as vacinas do Covid, por exemplo. Gastamos, ficou provado, agora saiu uma notícia, não sei se foi 3, 4 bilhões jogados no lixo, dinheiro do povo brasileiro, porque não foi feito o planejamento adequado das compras, nem foi utilizada a vacina de forma adequada. E quem paga essa conta somos todos nós. Então, a alta administração tem que ter a responsabilidade pela governança e as contratações. Artigo 169. As contratações deverão se submeter à prática contínua e permanente de gestão de riscos, pois não tínhamos gestão de risco. Eu fiz o primeiro levantamento em 15, só 5 ministérios tinham gestão de risco. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Saúde? 180 bi. Qual é o orçamento da Educação? 160 bi. Aí ele vai se comprando, aí tem as negociadas, tem tudo. E aí depois o produto vai no lixo, não tem uma boa gestão de risco, não se faz. O governo não sabia que era gestão de risco. O governo da Dilma não tinha gestão de risco. Aí aconteceu o petrolão, mensalão, você sabe tudo o que aconteceu no país. Porque não tinha ninguém monitorando. Então, em vez de fazer a punição, eu resolvi mudar o tribunal. O tribunal faz a prevenção, faz a orientação para que os gestores façam uma política mais adequada para a nação. Então, está aí a Lei 14.133, que mudou, que antes era 866, para essa lei. Caberá à autoridade máxima promover a gestão por competência, designar agente para desempenhar as funções essenciais. Aí a gente começa a ter um profissionalismo maior. Por que é importante isso? Para que a gente possa inovar as compras públicas. Então, 1 trilhão e 300 milhões, 1 trilhão e 300 milhões de compras por ano, que o Estado brasileiro faz. É muito dinheiro. E sem governança, meus amigos, todo mundo enriquece, todo mundo ganha dinheiro, que não tem um controle adequado, se compra sem uma boa governança. E esse dinheiro pertence a toda a sociedade. Então, é importante vocês terem noção da importância da governança, o benefício da inovação, agora com a inteligência artificial. E essa é a novidade. Vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. O mundo está mudando, nós mudamos o tribunal. Lá atrás eu vi que havia uma janela, que nós podíamos mudar o Tribunal de Contas da União ser um órgão mais avançado possível. Como eu já tinha conhecido toda a robotização no Japão, morei um período lá, em 83, 84, eu conhecia Toyota, que depois passou por cima dos americanos, eles saíram das cinzas, porque eles implantaram a robotização nos anos 80. O Japão. Quando eu era deputado estadual, voltei para o Rio Grande do Sul, tentei implantar uma política de inteligência
mais avançada no Rio Grande do Sul, não consegui convencer. Os japoneses estão anos-luz na nossa frente, os alemães estão na nossa frente, os coreanos nos passaram, e nós estamos estagnados, e a Índia, a China, que estava atrás de nós, já estão nos passando, por falta de capacidade de estadistas no Brasil de implantar uma política mais inteligente possível de inteligência artificial. E aí vem toda uma política para a melhoria da eficiência que agora nós podemos utilizar. Nós já estamos utilizando o TCU, já tem chat TCU. Nós estamos, as nossas auditorias que nós levávamos 8 meses, 1 ano para fazer, a gente está fazendo 2 meses, porque a inteligência artificial nos dá todas as informações prontas para os nossos auditores. Então, aquilo que eles levavam 1 ano, a gente está fazendo em poucos meses, para auditar o que acontece no país. E aí nós criamos toda uma estrutura. O usa a inteligência artificial permite a otimização do processo, a análise de grandes volumes, tomar decisões informadas, vantagem para reduzir os custos e melhorar a eficiência e dar mais transparência e combate à fraude. Nós estamos utilizando a inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como é que está sendo feito. Sabe que todas as aposentadorias da nação passam por nós? Todo mundo que se aposenta, ministro, juiz, general, militar, é nós que damos se está aprovado ou não está. Passa pelo TCU. E boa parte disso está sendo feito via robôs, inteligência artificial. 90%. Você estabelece um padrão e vai saber se está ou não está. Já tive que mandar alguns generais voltar a trabalhar e delegados de polícia voltar a trabalhar, porque estavam aposentados de forma irregular e ilegal. Então essa é a nossa missão, de filtrar tudo isso através da inteligência artificial. Desafios éticos e legais, capacitação da infraestrutura, treinamento e servidor adaptado à infraestrutura tecnológica. Mudar o país em relação a isso. A inteligência passa a ser um órgão fundamental para fazer a eficiência e economia de recursos. Nós criamos e botamos o nome desses robôs de mulheres. A Mônica faz o monitoramento, a Alice faz a avaliação das licitações e a Beatriz faz a parte de cruzamento. Então nós temos vários robôs, temos 15 robôs hoje, boa parte delas são nomes de mulheres, porque a mulher tem a capacidade de fazer 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, o homem jamais é limitado. Então um aplauso para as mulheres que estão aqui presentes. Aí eu resolvi criar a governança, uma rede de governança, são de voluntários. Eu tenho 600 voluntários que me ajudam a montar a governança no Brasil. Voluntários, pessoas que trabalham gratuitamente. Fazemos reuniões quinzenal para discutir temas que são interessantes para a sociedade. Se a sociedade não participa, a gente não consegue dar uma densidade. Então, além do trabalho do texto que eu exerço, como ministro, eu faço um trabalho também social para implantar a governança em toda a nação. Já conseguimos implantar em 400 municípios. Então, eu convido para fazer palestra em tudo que é parte do país. E aí eu não cobrava nada. Agora comecei a cobrar porque é tanto convite, senão eu não consigo selecionar e o meu corpo não aguenta. Eu tenho todas as partes do Brasil para implantar a governança. E aí a gente fez esse trabalho aqui, de como os prefeitos devem escolher agora os seus líderes. 10 passos para a boa governança. Escolha líderes competentes e avalie o seu desempenho. Avaliar tem que sempre estar avaliando. Lidere com ética e combata os desvios. Estabeleça um sistema de governança municipal para facilitar a sua gestão. Agora estou começando a conversar com os partidos, ontem falei com um, de repente eu vou direcionar através de cursos via internet para orientar os prefeitos, porque eles vão começar, muitos não estão preparados. Tem gente que é um bom cidadão, é um bom comerciante, mas não tem preparo nenhum para fazer a gestão. Aí depois ele vai preso, porque quem faz as negociações são os funcionários que conhecem todos os caminhos para poder fazer as questões e o prefeito fica vendido. Então aqui são 10 passos, eu não vou ler todos, mas só dar uma ideia para os senhores como é importante estabelecer uma boa política de governança para o Estado, para o município e a União. Além disso aqui, esse item aqui é de grande importância para os prefeitos agora. E também para os senhores que trabalham com os prefeitos. A lei da responsabilidade fiscal, a estruturação do órgão do controle interno, a lei de combate à corrupção, o relatório do controle interno, lei de acesso à informação, sistema de ouvidoria, mandala de desempenho para os municípios. Isso eu estou passando para a Confederação Nacional dos Municípios. A
poucos dias eu fiz uma palestra para a Confederação Nacional dos Municípios lá no Rio Grande do Sul. Eles estão me convidando para ele poder orientar instrumentos, então, de ferramenta da governança, para montar uma série de orientações preventivas médicas. E daí, você tendo conhecimento antes, você não comete o erro. E com isso a sociedade não perde, não tem a fraude. Então, aqui está uma plataforma que a gente orienta. A gente pode fazer um aprofundamento desses temas. Nós não vamos fazer aqui porque não interessa muito para vocês. Agora é um assunto que interessa aos senhores. Desafios permanentes para a nação brasileira. Esses dias o Rui Costa, que é o chefe da HCB, me pediu uma audiência, eu fiquei com ele 2 horas e meia. Eu achei que ele ia ficar meia hora comigo, ele ficou 2 horas e meia. Eu comecei a contar todos os pepinos da República. Ele disse, eu preciso falar mais quando chega o Nádia. Aí, montamos esse negócio aqui para mostrar alguns temas que são centrais, que a nação tem que discutir, tem que debater, que é a questão da infraestrutura, a desorganização urbana, a sustentabilidade ambiental. Nós temos que estar atentos a tudo isso e o governo tem que estar preparado para enfrentar essas questões. Infelizmente não tem um bom treinamento, porque as nossas universidades, boa parte delas hoje são mais centros ideológicos que centros de treinamento das pessoas. Isso me deixa chateado, porque recentemente eu fiz uma auditoria nas universidades e boa parte delas não tem boa governança. Então, viraram um centro mais de discussão ideológica que de treinamento e de formação de pessoas. Já alertei o governo sobre isso. E a minha missão é alertar, mas eu não sou governante. Então, infraestrutura, situação que nós temos hoje, os desafios para melhorar a competitividade do país. Como melhorar a competitividade do país? Eu vou mostrar alguns números. Dá uma noção para os senhores, porque eu sei que esse tema interessa aos senhores. Olha a nossa situação da competitividade global. O Brasil está em 71 entre as 141 nações de ranking. Entre os BRICS, o Brasil ocupa a pior posição atrás da China, 28, Rússia, África do Sul e Índia. Nós estamos na posição 71. Da questão da competitividade, melhorar a competitividade da nação. Por isso que eu trabalhei tanto para liberar a Malha Paulista. Tarcísio esteve comigo várias vezes. Eu disse, Tarcísio, tu tem que fazer também transporte com as ferrovias. Porque quando eu morei na Suíça, em 83, eu andava no TGV, no trem de grande vitesse, no trem de grande velocidade. Depois eu morei no tempo do Japão, também andei no trem bala. E aqui em São Paulo, Campinas, nós não temos um trem. Isso é uma vergonha para a nação brasileira. É falta de capacidade, de visão de estadista dos nossos governantes. Agora, o Tarcísio começa a cumprir um acordo que eu determinei que tem que ter transporte de ferrovia entre São Paulo e Campinas. O bom que tivesse também entre Rio, BH. Agora, recentemente, eu fui convidado a fazer uma palestra na Espanha. Eu andei de trem de alta velocidade em toda a Espanha. E há 40 anos atrás não tinha nada. Eles avançaram. A China avançou e nós estamos estagnados. Falta de visão estratégica do país. Então, nós temos que mudar isso. E aí, então, os investimentos. Nós tínhamos que investir 340 milhões para, até 2038, 4% do PIB, para estar entre as 20 melhores infraestruturas de economias globais. Nós estamos investindo 1,55. Chamei o Renan Filho lá. Ele é bom, o Renan. Tem alternativas. Busca recursos internacionais. Dá para fazer, especialmente fazer uma política entre os países do Mercosul e implantar uma política de governança, né, infraestrutura mais adequada. Aí eu fiz esse levantamento e mostrei, isso que eu estou falando, eu mostrei para ele, fiz uma fala perante 300 líderes na área da infraestrutura recentemente lá em Brasília. Aqui está o nosso modal rodoviário, como o Brasil transporta. A estrutura maior é rodoviário, 65%, ferroviário 15%, cabotagem 11%, hidroviário 5% e duto viário 4%. Essa é a estrutura. Vocês podem verificar que a prioridade maior é na parte rodoviária. E temos parte de ferrovias pouco, hidroviário muito pouco. Tive a cuidado de um tempo que eu morei na Europa, visitei a Rússia. Eu atravessei a Rússia via hidrovias, que é muito mais barato. E o Brasil tem um potencial enorme para hidrovias. A Rússia está muito bem montada em relação à China. Aqui, então, o Brasil, comparado com os demais países,
Japão e Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais equilibrado entre a questão ferroviária, a questão rodoviária e a questão de... Isso é o nosso quadro aí. Aí os senhores vivem esse dia a dia. É uma vergonha o país não ter uma estrutura melhor mais adequada. Eu não vou dizer que outras nações não têm, mas nós podíamos melhorar um pouco mais isso. Ficar melhor o dinheiro. Então, a fomentar a integração multimodal é uma ideia, equilibrar a matriz de transporte para dentro do recurso, aprimorar o planejamento integrado dos transportes para priorizar investimentos mais prioritários. Ter uma estratégia para isso, mas sem governança não dá para montar. Desorganização das partes urbanas, favelas, chamadas favelas no Brasil. Isso é incompetência dos prefeitos e dos governantes. Você deixa construir uma favela porque o governante não toma decisão de forma antecipada. Ele reage somente depois que estão já acampados. É falta de organização do Estado brasileiro. Isso eu falei e tenho falado para os prefeitos. Tenham coragem para falar. Ou eles mudam, ou a União monta uma estratégia, ou nós vamos ser comandados, como já estamos sendo comandados pelos traficantes. Temos que ter coragem de dizer isso. Situação do Rio, vou mostrar. Favelas no Rio, favelas em BH, Fortaleza, na beira da praia. Ou seja, por que o prefeito não se antecipa em algum bom terreno da água e luz para esse cidadão? Por falta de governança. Não estão preparados para ser governantes. Manaus. E assim, em Brasília está ficando um desastre. A maior favela da América Latina fica lá, o Sol Nascente, fica no entorno de Brasília, que era o seu modelo. Ontem até eu recebi uma liderança para dizer, olha, vocês têm que tomar uma decisão, uma decisão final do Brasil. Tem que tomar uma decisão, não pode deixar Brasília se tornar uma grande favela, porque Brasília foi feito por JK para ser um modelo. Infelizmente estamos perdendo a capacidade organizacional. E temos condições de mudar isso. Os líderes que mandam lá, em cima das áreas da União. Eu já fiz uma auditoria, andei com o avião, peguei o governador, fiz uma série de recomendações, mas infelizmente os governadores não têm essa visão, então deixa, não sei, não toma decisão, porque o líder do município, do estado, que tem que tomar decisão, porque a União, tudo é da União, mas não tem como a gente controlar tudo que é da União. Foi vendido agora, eu já estou mandando fazer uma auditoria para a China, o urânio lá na Amazônia, que é para usina nuclear. Como é que nós vamos entregar uma usina? Aliás, eu vou falar uma coisa que há poucos dias fiz uma série de determinações, mas eu não sou governo. A Agência Nacional de Mineração do Brasil tem 4 funcionários para fiscalizar todos os minérios do país. Isso eu falei para o Rui Costa. É de onde sai uma riqueza da nação, ouro, diamantes, minérios. Você tem 4 funcionários. Não, eu vou resolver, eu vou mandar aumentar os funcionários. É agências que regulam tudo isso. Esse país é fantástico, tem riquezas imensas, mas mal organizado, não tem governança. Por isso que eu resolvi me dedicar à governança. Pode falar de tudo, mas se não tem governança, se você não pode montar uma estratégia, porque não tem condições de avaliar e monitorar, não tem transparência, não tem integridade, não tem regras de governança, a nação não funciona. E aí, em todo o país, a mesma situação. Aí nós estamos sendo comandados por quem faz o crime. As facções, as milícias, 23 milhões, matéria da Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás. E eu resolvi, então, me empenhar também na questão climática. Aí comecei a auditoria do clima, quando eu presidi os tribunais da América Latina, e montamos a primeira auditoria. Primeiro se faz uma auditoria, para levantar. E descobrimos que só 19% está aprimorado. Tem um tratado chamado Tratado de Aichi, do Japão, que estabelece que cada país tem que ter no mínimo 17% de área de reserva. Nós estamos próximos de perder a nossa capacidade, mas ainda somos líderes, porque a Espanha, os Estados Unidos destruíram muito mais meio ambiente que nós, comparado com nós estamos na frente deles, em termos de organização. Mas eu propus fazer essa auditoria, porque o planeta ele está cada vez mais aquecendo
e aí vem as chuvas torrenciais, aí eu entro no assunto de São Paulo novamente, e aí tem a situação de chuvas que ficam de forma isolada em determinadas regiões, foi o que aconteceu aqui em São Paulo, que não tem uma boa política de avaliação climática. Eu cobrei da Enel, quando eu vim aqui visitar antes da eleição até, chamei o presidente, o diretor da Enel. Como é que vocês têm equipamento? Não temos equipamento para fazer a avaliação climática. Eu vou ter que tomar uma decisão em relação a isso nos próximos dias. Eu quero fazer mais 2 ou 3 momentos, porque eu tenho que ouvir eles, eu não posso tomar decisão antes de ouvir eles. Então, avaliar a questão de clima é muito importante para os negócios de um país. O agro não funciona. O agro não funciona sem água. Eu sou produtor rural, eu comecei a plantar árvores, plantei 80 mil árvores para fazer uma governança da água, governança do solo, governança climática, o que vai dar perspectiva do país crescer ou não crescer. Isso é muito importante. Então nós fizemos e montamos um projeto chamado Climate Scanner, que é uma avaliação global sobre todas as ações governamentais. Deu certo, em cima de 3 itens: governança, financiamento e políticas públicas. Porque quem financia é o governo, e o governo pode financiar e direcionar conforme a política de desenvolvimento sustentável de um país. E quem define isso são as políticas públicas, o prefeito, o governador e o presidente da República. Como fazer isso se não tiver uma boa governança? Então, eu fui a Dubai, convidei o Michel, inclusive, falou lá, mostrei o nosso projeto que nós estamos fazendo de plantar árvores para recuperar as nascentes, e fiz um convite para nós fazer uma auditoria mundial de clima, já que articulamos lá atrás para sermos presidente do Sistema Mundial de Controle. Deu certo! Hoje nós estamos na presidência da INTOSAI, que é a Organização Mundial do Controle, e estamos fazendo essa auditoria em nível mundial. Recentemente, eu estou aqui à direita, o Bruno, que era o atual presidente, passou por Vital ontem, foi a posse. Começando com 70 países, nós estamos fazendo uma auditoria coordenada, comandada pelo Brasil, de 140 países. Porque tivemos coragem de assumir uma liderança e não ficar sendo criticado pelos europeus. Recentemente, a França cortou a compra da carne, nós reagimos. Eu fui fundador da bancada agrarista. E aí paramos de comprar no Carrefour. Agora eles pediram desculpa. Nós temos que reagir. Não podemos ser comandados por outros países. O Brasil tem que comandar uma política de desenvolvimento sustentável. Tem que ter coragem. Não pode se humilhar, sendo que nós somos um país continental, um país fantástico do Brasil. Então eu fui na África para orientar os africanos, já treinamos mais de 200 países de toda a África e 200 em todos os continentes, já nos reunimos em todos os continentes. Então nós estamos trabalhando agora com 140 países aptos a aplicar um projeto baseado em Climate Scanner, que é o nosso projeto. E aí montamos essa rede de governança, e recentemente eu criei uma rede de governança também climática, RCS, para a gente poder avaliar e ter voluntários que nos ajudem nesse trabalho. Meus amigos, estou indo para o final da minha fala. A gente não pode perder jamais a fé, a crença, e nem a possibilidade de transformar um país, uma nação, um estado, um município. Porque quando você perde a fé, a crença, a vida da gente perde o sentido. Eu sou uma pessoa que acredito que é possível mudar esse país, transformar esse país. Mas depende de uma consciência que a gente escolha os mais preparados para dirigir e comandar o Estado, o município e a nação. E por isso que eu boto a governança como a base principal, porque a vida é uma escada. Cada um que lembre de como iniciou e como está hoje, foi uma escada. Foi trabalhando muito, se dedicando muito, muita energia, muita fé, para passar confiança. Mas tem que ter avaliação do risco, tem que ter a capacidade de ver a inovação para poder estabelecer um desenvolvimento e assim trazer a esperança de uma família, de um pai, de uma mãe que faz a governança familiar, de estabelecer uma proposta e crescer junto com a sua família. E assim funciona a base de uma sociedade, em cima da família, da estrutura do Estado, do município, não é. Mas quando a gente não tem governança e não fiscaliza, não monitora todo isso, o povo perde a crença que não tem entrega de resultado. Para poder ter entrega de resultado, tem que ter governança, para passar confiança, avaliar o risco de inovação, para poder ter o desenvolvimento e ter a esperança. Por isso que eu escrevi meu segundo livro, Da Governança à Esperança. Eu espero ter transmitido para vocês aqui uma visão do Brasil, rapidamente,
estou à disposição de alguma pergunta, mas não queria deixar de também trazer uma saudação, já que eu sou cristão, e desejar um Feliz Natal, um próximo 2025, com mais governança, para termos esperança no Brasil. Muito obrigado.